Glória a Deus, glória a Jesus. Bom dia, povo de Deus. Tá bom dia pro povo, Jana? Bom dia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom demais. Bom dia. Aleluia. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. Bom dia, shalom de Deus na sua vida, nada quebrado, Nada faltando, tudo tudo lugar para a glória de Deus. Esse é o dia que Deus fez para que a gente possa se alegrar dele. Mesmo chovendo, essa questão de a gente estar aqui com frio, né? Mas o Senhor traz renovo sobre nossas vidas, para a glória de Deus e para a tua vida também, em nome de Jesus. Quero falar um pouquinho do propósito, antes que a gente possa adentrar naquilo que vamos fazer. Hoje é o 28º dia, hoje é 8/7, nosso propósito de oração e jejum, 52 dias. A igreja, o Ministério Palavra da Fé e alguns irmãos que nos acompanham estão passando também por isso. Restaurando a história, tudo aquilo que foi perdido, esquecido, que o Senhor possa trazer renovação sobre nossas vidas e que você possa fechar as brechas daquilo que é como esquecimento. Quer trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. E nós vamos fazer uma confissão de fé aqui, eu e minha esposa. Quero que você diga assim bem forte, diga: eu profetizo sobre minha família. Eu profetizo sobre minha família, Que está guardada pela proteção do Senhor. do Senhor. E nenhuma arma preparada contra minha casa prevalecerá. Haverá paz em meu lar. União entre nós. E provisão abundante sobre a minha casa. Toda contenda será anulada. Toda doença será repreendida. Todo laço maligno será desfeito. Minha família pertence ao Senhor e viverá plenamente os propósitos do Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio. Por isso eu falo. Nós cremos. Por isso falamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Isso foi uma profecia que você possa declarar na sua casa. Que nesse momento nós vamos declarar que a cura está disponível para nós, que a cura vem pela palavra, que aquilo que Cristo conquistou na cruz é um direito nosso, é a nossa herança. E Jana vai orar agora nesse momento por essa programação, por você que está nos ouvindo nesse momento e nos vendo também pela internet. Que o Espírito Santo seja bem-vindo a esse lugar. Vamos ligar os céus na terra. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, consagro a Ti esse programa. Sopra Teu Espírito sobre cada casa, sobre cada lar. Restaura as famílias, sara os corações. Estabelece Tua paz, Senhor, sobre cada família. Em nome de Jesus. Declaramos, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu tens plena liberdade neste lugar. Usa Teu Filho para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus essa manhã. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como o ar está disponível para a respiração, também a cura, a bênção, a libertação estão disponíveis quando o poder de Deus está presente. Emanuel, Deus está comigo. Deus está comigo também. E nisso, amados, a palavra de Deus, eu vou trazer alguns versículos para que você possa compreender aquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas. A vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita. E nisso, o Salmo 107, verso 20, Deus
Ele enviou sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Quem eles ofereçam sacrifícios de ação de graça e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Está escrito no Salmo 107, verso 20 ao 22. Que nós possamos cantar, louvar, adorar, bendizer aquele que vive e reina. Creia, tenha fé. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aproximar dele. E quando nós temos fé e nos aproximamos dele, cremos que ele existe e ele se torna recompensador. Ele recompensa, ele galardoa, ele dá presentes àqueles que o buscam. Por isso que precisamos nos aproximar de Deus com fé genuína, com o coração quebrantado, compungido. Se você não crê, veja o que a Bíblia diz para mim e para você nessa manhã de terça-feira. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 6, e vamos até o verso 8, que diz: peça, porém, com fé, sem nada duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal homem, tal mulher, tal jovem, tal criança, que receberá alguma coisa do Senhor. Alguém que tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Precisamos crer, confiar, resistir, insistir, persistir até a existência. Isso mesmo. Nós não podemos duvidar de nada, porque nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro, né? O tempo nosso é Cronos, o tempo de Deus é Kairos. E nós precisamos compreender que quando estamos na presença de Deus, precisamos viver o tempo dele. Ele sabe qual é melhor para a gente. Até uma cura também. Tem momentos que a cura possa estar disponível para nós, mas ela não se manifesta, porque muitas vezes as pessoas, ao receberem uma cura, duvidam daquilo que receberam. E às vezes precisa ter um tratamento para que você possa confiar, descansar completamente naquele que é fiel e justo, aquele que prometeu para cumprir aquilo que ele disse. E nisso, amados, creia nisso, não tenha mente duvidosa. A Bíblia Sagrada, ela vai trazer também referência lá no Salmo 119, verso 89, que a palavra de Deus é para sempre, ela não muda. Lá em Hebreus, capítulo 3, verso 8, diz assim, 18, que Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. E isto, Salmo 119, 89, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada no céu. Ela não muda. Essa palavra é fiel e verdadeira. Creia. Êxodo 23, verso 25 diz: preste culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o pão, o alimento, a água, e tirará do meio de vocês toda a doença, toda a enfermidade. Isto é uma questão de crer, de confiar. Adorar a Deus mesmo na adversidade. Adorar a Deus mesmo na dor. Adorar a Deus mesmo no momento mais difícil da sua vida. E quando isso acontece, Deus envia anjos, isso mesmo, até anjos de cura, para trazer aquilo que nós precisamos. Aquilo que foi lançado como maldição nas nossas vidas, através de palavras, através de pessoas que não gostam da gente, né? Pessoas que odeiam quando nós falamos a verdade. E nisso pode ter lançado alguma palavra, ter feito algum trabalho. E muitas vezes nós temos que estar blindados, sabendo que Deus é poderoso para nos guardar. A palavra de Deus nos revela a vontade dele para com os homens. Hebreus 13, 8. Isso mesmo. Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre e eternamente. Esse Deus que nós servimos, ele não muda. Sua essência, seu caráter, ele é imutável. Quem muda são os homens nas suas formas de variações de humores. Mas eu quero trazer para você que a cura é prometida pela habitação do Espírito Santo. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é morada, é templo do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, começa agora a ver luz a um lugar onde havia trevas.
sabedoria, onde havia uma forma de insensatez. Sou morada do Espírito Santo, quem habita em mim é Ele, e Ele vai fazer algo na minha vida. Creia nisso. Romanos capítulo 8, verso 11, diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. A cura é uma forma que já está declarada no reino celestial. A vontade de Deus é que todos sejam curados, sejam salvos. Primeiro, a vontade de Deus é que ninguém ficasse doente, mas por causa do pecado, que o pecado ele gera enfermidade, o pecado gera morte, é o salário dele. E nisto, estamos nessa carne e muitas vezes cometemos deslizes. Esses deslizes nos fazem adoecer de maneira como quando acusamos, quando fofocamos, quando falamos mal do nosso irmão, quando estamos planejando alguma coisa ruim, quando nós temos um coração vingativo. E nisso o inimigo se aproveita e lança os seus dardos inflamados. Mas eu quero trazer para você, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, a doença, a enfermidade, ela não vai te atingir. Maior é aquele que está em nós. O que eu estou falando aqui é que se o Espírito o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele mesmo Espírito habita em você, porque quando cremos em Cristo, nós entregamos a nossa vida para Deus e temos a habitação, o selo, o penhor do Espírito Santo. E nisto estamos blindados, isso mesmo, blindados contra qualquer coisa que o inimigo tenha se levantado nas nossas vidas. A unção de Deus está disponível na sua presença. Quando nós estamos aproximando de Deus, Deus está. A luz, quem é maior, Jana? A luz ou as trevas? A luz. Então, no momento que a luz habita dentro de nós, as trevas não têm como ficar. A vontade de Deus sobre minha vida depende de mim agora. Ele já fez tudo. Tudo que se diz a respeito da vida, da cura, saúde, longevidade, prosperidade, paz divina, Ele já fez. Cristo conquistou tudo lá na cruz. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Aquela forma da herança adâmica, uma herança caída, pecaminosa, uma descendência que estava condenada por causa do pecado, nós passamos agora da morte para a vida. E a Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 12, verso 2: não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São estágios, é de glória em glória. Eu jamais vou experimentar a perfeita vontade de Deus se primeiro eu não experimentar a boa. Eu jamais vou experimentar a forma da agradável se eu não tiver experimentado a boa vontade de Deus. Eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que dar graças por tudo, sabendo que Deus é poderoso. E nele, eu estando nele, eu estando em Cristo Jesus eu sou abençoado. Quando nós declaramos as confissões de fé, nós precisamos compreender que nós fazemos aqui e dali de uma maneira declarando aquilo que somos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu sou abençoado. Em Cristo Jesus, eu sou resgatado. Em Cristo Jesus, eu sou próspero. Em Cristo Jesus, eu sou perdoado. Em Cristo Jesus, eu sou saudável. Em Cristo Jesus, eu sou completo. Em Cristo Jesus, eu sou talentoso. Em Cristo Jesus, eu sou criativo. Em Cristo Jesus, sou confiante. Em Cristo Jesus, eu sou seguro. Em Cristo Jesus, eu sou disciplinado. Em Cristo Jesus, eu sou focado. Em Cristo Jesus, eu sou preparado. Em Cristo Jesus, sou qualificado. Em Cristo Jesus, eu sou motivado. Em Cristo Jesus, eu sou valioso. Em Cristo Jesus, eu sou livre. Em Cristo Jesus, eu sou determinado. Em Cristo Jesus, aleluia, eu sou capacitado.
Em Cristo Jesus eu sou ungido. Em Cristo Jesus eu sou aceito e aprovado. Então, amados, nós estamos declarando aquilo que é a vontade de Deus. A palavra do Senhor nos diz, diga assim comigo, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A palavra de Deus nos diz uma forma de conhecimento para que a gente possa, de uma maneira, andar em novidade de vida. E não somente andando a nossa forma de pensar, agir, daquilo que eu penso, imagino. Não. O livro de Isaías 58, verso 9, e vamos ler até o verso 9, até 8 e 9, desculpa. Isaías 58, 8 e 9, diz assim: aí sim, a luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Amados, veja, aquele versículo diz, o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A palavra do Senhor está dizendo, e assim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Parou para pensar aqui agora? Que quando eu falo muitas vezes, deixe a vida do seu irmão de lado, pare de falar mal do seu irmão, perdoe, pare de acusar, pare de ser juiz, pare de se colocar na posição que você é melhor do que o seu irmão. Porque todas as vezes que nós colocamos isso nas nossas vidas, iremos adoecer. A palavra do Senhor nos diz que se eu eliminar do meu meio o jugo opressor, quando eu oprimo pessoas, quando eu não tenho, aquela palavra é honra, submissão, quando eu não honro, vamos colocar aqui como um casal primeiro, quando o marido não honra a esposa, quando a esposa não honra o marido, doença vai chegar. Quando existe um líder na igreja, seja de um departamento, e aquele líder diz, olha, você vai fazer isso e isso. Vou não, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, ninguém manda em mim. Então, essa pessoa insubmissa é uma pessoa que é, como é que eu posso dizer agora, rebelde. Essa pessoa anda em feitiçaria. Essa pessoa anda de encontro com aquilo que é a vontade de Deus. Talvez hoje você esteja doente, cabisbaixo, você esteja de uma maneira oprimido, né, com uma forma de opressão na sua vida, porque você é altivo, você é soberbo, você é orgulhoso, você é mau, você ainda não nasceu de novo, a verdade é essa. Porque todas as pessoas que nasceram de novo, ela tem uma nova forma de agir. O caráter é transformado, sim, em Cristo Jesus. Mas muitas vezes as pessoas estão na igreja somente por estar, mas não tem mudança de vida, de mentalidade. É a palavra do Senhor que está dizendo, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, eu só faço o que eu quero, ninguém manda em mim. O dedo acusador é fulano ali, ou é Beltrano ali, fazendo isso, aquilo, outro. Quando você tirar a falsidade do falar, oh meu Deus, aquelas pessoas que muitas vezes chegam falando, oh querido, oh meu amado, mas por trás é com um punhal, cravando nas costas. Pessoas que são falsas no falar, pessoas que não têm vida no altar, pessoas que precisam nascer de novo. E eu estou dizendo para você aquilo que a palavra do Senhor está declarando. Se você eliminar isso do seu meio, você vai ter a cura que você merece. Aquilo que você merece, não. Você terá a cura que já foi preparada por Cristo Jesus. Essa palavra talvez seja uma palavra dura, mas remédio bom é que amarga. Remédio bom é aquele que faz um gosto ruim, mas vai trazer cura para você. Talvez você esteja vivendo somente de aparência. E o Senhor está declarando neste momento uma palavra de conserto na tua vida. Uma palavra de alinhamento. Deus está colocando agora a linha e o prumo na tua vida. Quer ser curado? Honre teu esposo. Quer ser curada? Honre. Respeite, tira esse jugo opressor do seu meio. E o dedo acusador, pare de acusar, pare de ver a vida do próximo. E pare de ter falsidade no falar. Voltando aqui, aquilo que Deus prometeu para nós, Isaías 53, verso 4 e 5, diz a palavra do Senhor.
Certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Amados, enfermidades é aquilo que é de uma maneira psicomática, uma coisa que você procura saber onde é que é a origem dessa enfermidade e ninguém sabe, ninguém conhece, não tem remédio que cure. São doenças espirituais. A palavra do Senhor diz: certamente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, doenças congênitas, doenças da carne, doenças que vêm muitas vezes daquilo que nós comemos demais ou fazemos coisas erradas, e isso vai vir como doença. Enfermidades são aqueles que vêm da alma, do espírito. E nisto a palavra do Senhor diz: contudo nós considerávamos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, das nossas rebeldias, das nossas ingratidões, e foi esmagado por causa das nossas iniquidades, nossas maldades, aquilo que está dentro de nós como descendência adâmica. E a palavra do Senhor nos diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Curados das enfermidades, curados das doenças, por aquele castigo. Amados, por as nossas maldades, pelas nossas rebeldias, por aquilo que nós temos com natureza humana. A palavra do Senhor nos diz que a salvação é um direito nosso. Como eu falei no começo, como a arte está disponível para a inspiração, a cura, a libertação está disponível através da presença do Senhor. E nisto, a palavra de Deus nos diz em Isaías 61, verso 1 e 3, diga assim mais uma vez: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. O Espírito soberano está sobre mim. Amados, você pode pegar esse versículo e colocar sobre tua vida. Aqui Isaías profetizando sobre aquele que viria com esta unção. E ele, quando lê Jesus, lê este livro, lê essa passagem, ele fecha o livro e diz: hoje se cumpriu essa palavra. E eu posso colocar essa palavra na minha vida. Minha esposa pode colocar essa palavra na vida dela e declarar juntos aqui. Diga assim, você também que está aí fora: se você crê em Jesus Cristo, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. O Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Porque o Senhor me ungiu. Para levar boas notícias aos pobres. Para levar boas notícias. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade. Anunciar liberdade. Aos cativos. E libertação. Das trevas. Aos prisioneiros. Para proclamar. O ano da bondade do Senhor. O dia da vingança do Senhor. Para consolar. Todos os que andam tristes. Todos os que choram. Se você tem essa certeza, veja o que a palavra do Senhor diz. A todos que choram em Sião, trazer para ele uma bela coroa. Sim, uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eu fui criado, diga isso. Eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Então, aonde eu estiver, eu vou manifestar essa glória dele. Aonde eu estiver, eu vou ser aquele perfume suave que o inimigo não vai suportar. Aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Que em Isaías 55, verso 10 e 11. Assim como a chuva e a neve desce do céu e não volta para ela, sem regarem a terra e trazerem e fazerem brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão ao que come, assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá e prosperará para a qual eu enviei. Que você possa crer que essa palavra é fiel e verdadeira na sua vida e que ela traz vida
e vida em abundância. Essa palavra não falha. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Algo que precisamos compreender. Porque muitas vezes, eu tenho que trazer um exemplo aqui bem baixinho, bem rasteiro. Você que tem um animal, você tem um pet, né? Você tem um gato, você tem um cachorro. E naquele momento ele faz a necessidade dele dentro da casa de vocês. Você conseguiria, as moscas, lógico que irão ficar ali ao redor. Você conseguiria ficar quanto tempo com um pano, né? Com um mata-mosca, espantando? Quanto tempo? 1 hora? Não, ninguém conseguiria. Imagine alguém que está com alguma coisa ruim e naquele momento alguém começa a declarar: saia em nome de Jesus. E aqui dali, por ter um ponto de contato, a sujeira, o nome de Jesus expulsa, sim, mas ele volta, porque a sujeira está ali. Vai chegar um momento que você vai ter que fazer, espantar as moscas, expulsá-las, mas você vai ter que tirar aqui dali, que é como sujeira. E depois que tira aquela sujeira, você ainda faz o quê? Coloca ainda um detergente, um cheirinho. Então, isso não é diferente na nossa vida. Quando nós temos uma legalidade, é uma sujeira que atrai demônios. Quando nós temos o dedo opressor, quando nós temos a forma de julgar, quando nós temos a fofoca, a maledicência, a malícia, ou a forma de falsidade do falar, estamos com sujeira. E muitas vezes expulsamos, passamos um tempo e volta aquela mesma situação. É preciso tirar e é preciso colocar um detergente. Em nós precisamos tirar isso de dentro de nós para recebermos o bom perfume de Cristo. O sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus nos purifica. E é isso que você precisa fazer. Talvez você seja um crente, um cristão, temente, uma pessoa que frequenta a igreja, não perde um culto, mas carrega no seu corpo doenças, enfermidades, fardos. Não consegue ter um dia de paz, um dia de alegria, só é dor, sofrimento. Cristo levou sobre si as nossas dores. Aquele castigo nos trouxe paz. Eu não estou falando para você algo que seja impossível de alcançar. É mudança de vida. É quando você morre para o pecado, você vive para Deus. Mortos para o pecado, para que aquilo que o pecado produz não tenha acesso à sua vida. Que essa palavra de conhecimento, de revelação, de sabedoria chegue na sua vida. Para que você possa ser livre de qualquer enfermidade. Se purifique. Eu decido ser santo. Eu decido ser curado. Eu decido ser salvo. Isso depende de nós, não depende mais de Deus. Quando o homem toma uma decisão de mudar de vida, então se aproximando dele, crendo que ele existe, bênçãos, recompensas virão sobre a minha vida e a tua vida. Encerra essa palavra de hoje, porque o Espírito Santo está dizendo, tá bom, que você possa se alimentar, se você possa nesse momento, dessa manhã, quiser ouvir essa mensagem mais uma vez, está no Facebook, Ministério Palavra da Fé, e logo mais, eu creio, lá para meio-dia, né, hoje, nós teremos que fazer um velório, e quando voltar eu vou transferir para o YouTube. E nisso, que você possa ser abençoado. Imita essa mensagem para alguém que está doente, alguém que nunca recebeu a cura. A cura é um direito nosso. Creia nisso. E quero falar, terminei aqui a mensagem. Amém? Quero falar para você que hoje à noite, hoje tem o que, Jana? Culto de oração. Culto de confissão de fé, culto de guerra. Nós estaremos ali com a palavra, usando a palavra como oração. Nosso culto começa a que horas? 19h30. 19h30, estaremos ali louvando, adorando, confessando. As nossas orações, ela mistura louvor, palavra, confissão de fé, e você vai ver que Deus se faz presente naquele lugar, para a glória de Deus. Cremos sem duvidar. E quero fazer um convite também para o dia 21 de julho. Que hora, Jana? 19h30 agora. 19h30 agora. Cura de casais, cura de casamento, cura de relacionamento. Esse culto será numa segunda-feira. Coloque na sua agenda, lá no Ministério Palavras da Fé, Palavras que Geram Vida. Dia 21 de julho, 19h30, segunda-feira. Nós estaremos ali fazendo uma forma de cura, né? Cura do casamento, cura do relacionamento, cura sobre o teu relacionamento, cura sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem interagiu conosco?
Um abraço hoje é para todos, porque eu tive um problema aqui no celular. Pronto, mas peraí, calma. Eu preciso mandar um abraço para quem, Jana? Francisco. Para Francisco. Francisco, filho da nossa irmã Raíza, neto da nossa irmã Célia. Francisco, um abraço do seu pastor, bem apertado. Essa criança especial, para a glória de Deus. Uma fé, um amor genuíno. Que Deus te abençoe, Francisco, em nome de Jesus. Pode falar. Tem oração também por Josaíta e família. Josaíta e família e todos aqueles que desejam receber essa oração também. Pai querido, Deus amado, Deus santo, entramos no plano da graça, através do sangue de Cristo, para interceder por Ítalo, sua família e todos aqueles que creem nesse momento. Todos aqueles que estão com o coração voltado para Ti, para a Tua palavra, que pelo poder que há no nome de Jesus, na autoridade, toda forma, Pai, de malignidade, agora seja expulsa. E que através dessa palavra eles tenham consciência de retirar tudo aquilo que atrai essas coisas. Colocamos as vidas das famílias de Caruaru, Pai, em Tuas mãos. E tudo aquilo que está acontecendo em nossa cidade. Declaramos que essa cidade é nossa, que essa cidade é para o Teu louvor e para a Tua glória. Declaramos que a Tua unção que despedaça julgo, cadeias, esteja sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, que traz vida, cura e restauração. Que aonde essa programação chegou, haja paz, haja alegria, haja vida, e Teu nome seja glorificado. Tudo isso nós oramos e Te agradecemos, certos que o Senhor nos ouviu, que algo está acontecendo em todas as pessoas agora, no nome de Jesus. Cremos em nome de Jesus. Amém. Estamos finalizando hoje, 19h30, culto de oração, intercessão e louvor, confissão de fé. Vamos guerrear para a glória de Deus. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre a tua vida. Em nome do Pai que nos deu a vida. Em nome de Jesus que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo que nos faz andar em novidade de vida. Marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo do lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Dia de paz.